palavra que está no livro de Êxodo, no capítulo de número 12, verso de número 11. Êxodo, capítulo de número 12, verso de número 11. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Êxodo, é o segundo livro da Bíblia, capítulo 12, verso de número 11. A palavra de Deus diz assim nesse texto: e desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis apressadamente, pois esta é a Páscoa do Senhor. Vou ler de novo. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandália nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis apressadamente, pois esta é a Páscoa do Senhor. Pai, que o teu Espírito Santo nessa noite use a minha vida como instrumento do Senhor para transmitir a tua palavra, tão somente a tua palavra, e que cada pessoa que me ouve seja ministrado pela tua palavra nessa noite, em o nome de Jesus, amém e graças a Deus. Eu quero falar sobre a Páscoa do Senhor, a Páscoa do Senhor Jesus, mas nós precisamos, para entender a Páscoa, precisamos voltar um pouquinho no tempo, porque a Bíblia nos fala nesse texto, esse texto que nós lemos, é a história da primeira Páscoa instituída por Deus para o povo hebreu, para o povo de Israel. Então a história da primeira Páscoa está registrada aqui nesse texto que nós lemos, no capítulo 12 inteiro do livro de Êxodo. E para você entender o contexto dessa Páscoa, é preciso que nós rapidamente contemos a história do povo de Deus. Nós podemos retomar um pouquinho até Abraão. Deus chamou Abraão da terra de Ur dos Caldeus, e lá no capítulo 12 de Gênesis, Deus disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei, e eu te abençoarei, te farei fecundo, te multiplicarei, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E Deus cumpriu a promessa a Abraão, e nós conhecemos a história. Abraão teve um filho chamado Isaque, Isaque teve 2 filhos, Jacó e Esaú. Jacó teve 12 filhos, os 12 patriarcas de Israel, e a Bíblia diz que esses 12, que 11 desses 12 lançaram o seu irmão José na cisterna por inveja dele, depois venderam esse irmão para os ismaelitas, e ele acabou chegando ao Egito como um escravo. Mas na verdade Deus estava preparando o caminho para o povo de Deus, e ele chegou como escravo ali no Egito. José foi humilhado, passou um tempo de prisão, de escravidão, mas para se cumprir a promessa de Deus, no tempo oportuno, Deus fez dele o governador da maior potência mundial da época, fez dele o governador do Egito, e a sua autoridade só estava abaixo da autoridade de Faraó. E houve nesse mesmo período uma grande fome em toda a terra, e então a família dele, a família de Jacó, foi forçada a ir ao Egito para buscar alimento. Ali se reencontraram com José, e José então os perdoou seus irmãos, trouxe cada um deles para morar ali na terra do Egito, em uma cidade chamada Gozém, e ele começa então a cuidar dessa família, e essa família prospera, e de aproximadamente 70 a 76 pessoas, essa família vai crescendo, vai se multiplicando ao longo dos anos, até chegar a cerca de mais de 2 milhões de pessoas. Porém, com o passar dos anos, e foram muitos anos que eles foram se multiplicando, mais de 200 anos, a Bíblia diz então que os faraós que sucederam depois do primeiro faraó, que gostava de José, que amava José, ele não tinha nenhuma consideração com o povo de Deus, ele não tinha nenhuma consideração com o povo judeu, e ele então começou a oprimir, ele começou então a ferir, ele começou então a escravizar aquele povo, porque ele não gostava do povo de Deus, porque o povo de Deus estava se multiplicando muito rápido, e então o faraó começou a oprimir, ele era um opressor do povo de Deus. E diante de tanta opressão, diante de tanta dor, diante de tanto sofrimento, diante de tanta lágrima, diante de tanto gemido, o povo de Deus começou a clamar a Deus por uma libertação. O povo começou a clamar a Deus por um libertador, e Deus ouviu o clamor do povo. Deus enviou Moisés, e Moisés vai ao faraó para falar ao faraó, para libertar o povo, e a Bíblia diz que faraó, com o coração endurecido, não quer permitir que o povo de Deus seja liberado, não quer permitir que o povo de Deus saia
do cativeiro, e então Deus, para forçar Faraó a liberar o povo, começa a enviar as 10 pragas sobre o Egito. Nós conhecemos a história bíblica, as pragas dos piolhos, da saraiva, da água do rio Nilo se transformando em sangue, dos gafanhotos, foram 10 ao total. Mas a última de todas as pragas, a pior de todas, era a morte dos primogênitos, a morte dos filhos mais velhos de todos os egípcios, de animais até o faraó. Mas Deus falou para o seu povo, Deus disse para o seu povo: o anjo da morte virá, vai passar, mas vocês vão pegar um cordeiro, e vocês vão sacrificar o cordeiro, cada cordeiro por uma família, vocês vão sacrificar o cordeiro, e vocês vão pegar o sangue do cordeiro, e vocês vão passar o sangue do cordeiro nos umbrais, nas vergas das suas portas, e quando o anjo da morte vier, ele vai passar por cima, ele verá o sangue, e passará por cima. Então, é a Páscoa do Senhor, porque Páscoa significa exatamente isso, passar por cima. Então aquele anjo viria, ia atacar aqueles que não tinham a marca do sangue do cordeiro sobre a sua vida, aqueles que não estavam debaixo da aliança do cordeiro, mas aqueles que estavam com as suas casas marcadas pelo sangue do cordeiro de Deus, pelo sangue do cordeiro do sacrifício, eles seriam poupados da morte. E no texto que nós lemos, capítulo 11, diz assim, obrigado filho, diz assim: desta maneira o comereis, ou seja, dessa maneira vocês vão comer o cordeiro, lombo cingido, sandália nos pés e cajado nas mãos, significando que Deus tinha pressa em libertá-los, que Deus tinha pressa em arrancá-los da escravidão do Egito. E ele diz mais: e vocês vão comer apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Esta é a Páscoa do Senhor. Então eles, em obediência à palavra de Deus, em obediência à voz do Senhor, eles sacrificam o cordeiro, eles pegam o sangue do cordeiro, passam nas vergas da porta, e em cada família reunida, cada casa reunida, eles comem o cordeiro, eles comem com pressa, eles comem já preparados para sair do Egito, crendo que naquele momento, naquela noite, Deus daria libertação a eles. Então, quando a praga veio, quando a última praga veio, atingindo o Egito com toda a fúria, cada casa que estava debaixo do sangue do cordeiro foi protegido. Em cada uma daquelas casas que estava debaixo do sangue do cordeiro, não houve lamento, não houve luto, não houve choro, não houve morte, não houve pranto, porque aquela casa estava selada pelo sangue do cordeiro. E eles então saem vitoriosos, eles saem daquela circunstância de opressão, daquela circunstância de maldição de muitos e muitos anos, de escravidão. Eles saem daquela situação vitoriosos, saudáveis, curados, com vida e com muita prosperidade, diz a palavra de Deus. Então ali, Deus instituiu a sua primeira Páscoa. Só que esse cordeiro, o cordeiro que foi imolado aqui, no sacrifício que Moisés, usado por Deus, instituiu para o povo hebreu, esse cordeiro apontava para o cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, apontava para o cordeiro de Deus, que é o Senhor Jesus. Tanto é assim que em João capítulo 1, versículo 29, quando João vê Jesus, ele diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus então é identificado com o cordeiro da Páscoa. O apóstolo Paulo diz que Cristo é o nosso cordeiro pascal, o nosso cordeiro da Páscoa, o cordeiro de Deus que foi sacrificado por nós. Então aquele cordeiro que foi imolado lá no Egito, para poupar a vida de cada família hebreia da morte, representava, apontava, simbolizava Cristo, que um dia viria, tornar-se-ia carne, tornar-se-ia humano, morreria por nós na cruz do Calvário, daria sua vida por nós, beberia o cálice da nossa morte, para que nós pudéssemos beber o cálice da sua vida, beberia o cálice do nosso sofrimento, para que nós pudéssemos beber o cálice da sua paz, tomaria o nosso lugar no julgamento de Deus, para que nós pudéssemos ser absolvidos pela graça de Deus. Então aquele cordeiro que foi sacrificado lá no Egito pelos primeiros hebreus, apontava para Cristo, o cordeiro de Deus, que seria sacrificado na cruz por mim e por você, para que nós pudéssemos ser poupados da morte eterna. Glória a Deus, aleluia. Então, queridos, esse cordeiro pascual aponta exatamente para Cristo. E o que significa a Páscoa para nós?
A Páscoa, então, também significa recomeço. Recomeço. No texto que nós lemos, capítulo 12, não exatamente o versículo 11, mas o versículo 1, o Senhor diz assim para o seu povo: este mês vos será o princípio dos meses. Ou seja, a partir da Páscoa, Deus estava dizendo, está começando um novo tempo. A partir da Páscoa, Deus estava dizendo, está começando uma nova época, está sendo inaugurado um novo ciclo, está sendo inaugurado um novo ano, a partir da Páscoa. Ele diz: este mês, o mês da Páscoa, o mês que celebramos a Páscoa, para o calendário hebraico é o mês de abril, este mês vos será o princípio dos meses. Ou seja, a Páscoa representa um novo começo, porque a partir daquele momento em que o povo de Israel estava celebrando a Páscoa, estava começando um novo tempo, estava sendo inaugurado um novo tempo para eles. Eles estavam saindo de um tempo de escravidão, eles estavam saindo de um tempo de escassez, eles estavam saindo de um tempo que estavam sujeitos aos chicotes dos algozes, dos carrascos de Faraó, e eles estavam inaugurando um novo tempo, um tempo de libertação, um tempo de liberdade, um tempo de prosperidade, um tempo de salvação. Então Páscoa é um recomeço, e é um recomeço também para mim e para você, que celebramos a morte do nosso Senhor Jesus Cristo e a sua ressurreição. Nós que cremos na morte e na ressurreição do nosso Senhor Jesus, quando nós cremos nessa morte e ressurreição de Cristo em nosso lugar, em nosso favor, quando nós aceitamos este sacrifício maravilhoso do Senhor Jesus, para nós também é um recomeço. Olha o que a palavra de Deus diz, 2 Coríntios capítulo 5, verso 7, 2 Coríntios 5, 7, a Bíblia diz assim, 5,17, a Bíblia diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então a Páscoa do nosso Senhor Jesus também representa para nós, sinaliza para nós um novo começo, uma nova época, uma nova era, um novo tempo, porque aqueles que estão em Cristo se tornam uma nova criatura, tornam-se uma nova criatura. As coisas antigas, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo na minha vida e na sua vida, quando nós fazemos uma aliança com Cristo, quando nós aceitamos esse sacrifício sobre nossas vidas. Não adiantava nada ao povo hebreu ter sido instruído por Deus quanto à Páscoa, se eles não crescem e colocassem em prática, praticassem o princípio da Páscoa. Para nós é a mesma coisa. Não basta dizer com a nossa palavra, com a nossa boca que cremos. Nós precisamos ter uma atitude coerente à nossa fé. Se nós cremos realmente que Cristo morreu por nós, se nós cremos realmente que Cristo ressuscitou por nós, as nossas atitudes precisam ser coerentes com a nossa fé, as nossas atitudes precisam ser coerentes com a nossa entrega, com a nossa confiança no nosso Senhor Jesus Cristo. Então Páscoa simboliza para mim e para você um novo começo, assim como para o povo hebreu. Eles estavam saindo de um tempo de escravidão para um tempo de libertação, de um tempo de escassez para um tempo de muita prosperidade. Estavam saindo de um tempo em que estavam sob o governo de Faraó para um tempo que eles estariam sendo governados pelo próprio Deus, debaixo do governo de Deus. Aleluia! Você pode dizer um glória a Deus aí na sua casa. Páscoa é tempo de libertação para você, para a sua família. Aleluia! A Páscoa também simboliza a salvação e o livramento de Deus para a família. Porque Êxodo capítulo 12, verso 3, lembre que o livro de Êxodo, o capítulo 12 de Êxodo, é o texto que fala da Páscoa, da instituição da Páscoa. Se você quer conhecer a origem da Páscoa, não vá procurar a origem da Páscoa em ensinos pagãos. Não vai procurar a origem da Páscoa em ensinos pagãos. Se você quer conhecer a origem da Páscoa, busque na palavra de Deus. Então a origem da Páscoa está registrada no livro de Êxodo. É a primeira menção de Páscoa na Bíblia, é a primeira menção de Páscoa na história da humanidade, está registrado no capítulo 12 de Êxodo. Então, no verso 3, olha o que Deus disse para o seu povo: um cordeiro para cada casa.
Um cordeiro para cada casa. Então, a Páscoa também aponta para a salvação, para a libertação e livramento da casa, da família. Porque eles reuniriam os filhos, a esposa, o marido, os filhos e os parentes próximos, e eles estariam todos juntos, e eles comeriam a Páscoa do Senhor juntos, celebrando a Páscoa e a vitória da morte, sobre a morte. E eles comeriam juntos em uma atitude de fé. E quando viesse o anjo da morte, aquela casa estaria poupada, porque via na porta daquela casa a marca do sangue do Cordeiro. Eles estavam aplicando o sangue do Cordeiro sobre suas famílias e se alimentando como família do próprio Cordeiro. Tudo isso aponta para Cristo e para a ceia do Senhor Jesus. Então, a salvação é para a sua casa, a salvação também é para a sua família, a salvação também é para o seu lar, a salvação também é para a tua casa no nome de Jesus. Era um cordeiro por família. Então Cristo é esse cordeiro de Deus para a minha família e para a tua família. Cristo é esse cordeiro de Deus para a minha casa e para a tua casa. Se a nossa família se alimentar do cordeiro de Deus, que é Jesus, como é que nós nos alimentamos do cordeiro de Deus, pastor? Pela fé. Pela fé, crendo em Cristo. Jesus disse: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Se nós nos alimentarmos de Cristo, se nós nos alimentarmos do Cordeiro de Deus, nós seremos saciados juntamente com a nossa família. Então a Páscoa também aponta para a salvação de Deus para a sua casa. O interesse de Deus não é apenas em um indivíduo, o interesse de Deus não é apenas em uma pessoa. Deus se importa com a sua família. Deus se interessa com a sua família. Ele se importa com o seu casamento, Ele se importa com os seus filhos, Ele se importa com a sua esposa, Ele se importa com o seu marido, Ele se importa com seus pais, Ele se importa com seus primos e primas, cunhados e cunhadas, irmãos e irmãs, Ele se importa com seus tios e tias, Ele se importa com toda a sua família. O nosso Deus é um Deus de família, o nosso Deus é um Deus de gerações, é um Deus geracional. E nós precisamos crer nisso. Então, quando Deus instituiu a Páscoa, Ele não disse apenas um come. Não, a família toda deve se alimentar do Cordeiro. A família toda deve ser poupada do luto. A família toda deve ser poupada do choro. A família toda deve ser liberta da escravidão. A família toda deve sair do Egito. A família toda deve rumar para Canaã. Então, o interesse de Deus é com toda a nossa casa. E eu quero declarar e profetizar a bênção e a salvação de Deus sobre a sua casa, a paz de Deus sobre a sua família, o livramento de Deus sobre o seu lar. E eu profetizo em nome de Jesus que praga nenhuma chegará à tua casa, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra no seu coração? Praga nenhuma chegará à sua casa, no nome de Jesus de Nazaré. Creia nisso, sustente essa palavra por fé. Por mais que as circunstâncias sejam desafiadoras, nós somos chamados pelo Senhor a olhar para Cristo e não para as circunstâncias, a nos alimentar do Cordeiro. Queridos, eles se alimentaram do Cordeiro. Nós precisamos nos alimentar do Cordeiro de Deus, que é Jesus. Jesus disse: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Minha pergunta para você e é para mim também: você está se alimentando do Cordeiro de Deus? Você está se alimentando do Cordeiro de Deus, Jesus? É para mim também essa pergunta. O que tem me alimentado nesses dias? De que eu tenho me alimentado nesses dias? De notícias ruins? De notícias de pavor, de pânico? Ou eu tenho me alimentado do Cordeiro de Deus? Isso faz toda a diferença, queridos e queridas. Isso faz toda a diferença. Quem de mim se alimenta, disse Jesus, por mim viverá. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, a Páscoa aponta para a salvação da família. Atos capítulo 16, versículo 31. Há uma promessa de Deus: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e a sua família. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e sua família. Josué capítulo de número 15, verso 26, 24, diz a palavra de Deus: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Será que você pode levantar suas mãos aí na sua casa e profetizar isso sobre a sua família? Levante suas mãos aí e diga assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mais uma vez:
eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Só mais uma vez, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. A salvação para a tua família, a libertação para a tua família, a paz para a tua família, a transformação da tua família. Nós estamos celebrando a Páscoa, e Páscoa do Senhor aponta para a salvação de toda a nossa família. De toda a nossa família. A morte não tem a última palavra, porque aqueles que creem no Evangelho de Jesus, aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, nem a morte é capaz de vencê-los, porque mesmo quando morrem nessa terra, nascem para uma nova vida em Cristo, e a promessa é que até mesmo os seus corpos serão ressuscitados por ocasião da volta de Cristo Jesus. Então, queridos, nós precisamos crer nisso. Há salvação para a sua casa. Mas o que mais a Páscoa aponta? Além de novo começo, além de salvação para a nossa família, a Páscoa também aponta para libertação, aleluia, para liberdade. Olha que coisa maravilhosa, naquela noite, diz a Bíblia, que o povo de Israel seria liberto de muitos e muitos anos de escravidão, muitos e muitos anos de escravidão, na noite da Páscoa. O texto que nós lemos diz assim: assim, pois, o comereis, o Cordeiro de Deus, com os vossos lombos cingidos, vosso sapato nos pés, vosso cajado na mão, comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. A Páscoa do Senhor aponta para a libertação, e em Cristo nós podemos ser libertos. O povo de Israel foi liberto de muitos e muitos anos, séculos, de escravidão, de opressão, de tirania de Faraó. Mas naquela noite eles foram libertos de tudo isso. Em Cristo também há libertação. Deus não quer que nenhum dos que creem nele seja escravo de absolutamente nada. Deus não quer que nenhum dos seus filhos sejam escravos de absolutamente nada. Em Cristo nós podemos desfrutar de plena liberdade. Em Cristo nós podemos desfrutar de plena libertação. Deus não quer que nós sejamos escravos dos vícios, escravos dos medos, escravos de angústias, escravos de opressão, escravos de tristeza. Deus não quer que nós sejamos escravos das enfermidades, das entidades malignas. Deus não quer que nós sejamos escravos de nada destas coisas. Deus tem plena libertação para mim e para você. Jesus disse em João capítulo 8, verso 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia! A libertação para mim e para você. Eu quero declarar em nome de Jesus, todos os níveis de cadeias espirituais contra a sua vida e contra a sua família sejam quebradas em nome de Jesus. Todos os níveis de opressão contra a sua vida e contra a sua família sejam quebradas em nome de Jesus. Que você experimente libertação plena sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família. Libertação dos vícios, libertação dos medos, libertação da angústia, libertação do desespero. Deus quer trazer paz ao teu coração. Que nesta noite cadeias espirituais sejam quebradas em nome de Jesus. Que nessa noite grilhões espirituais sejam destruídos, sejam despedaçados em nome de Jesus. E que haja plena libertação sobre você, que haja plena libertação sobre a sua casa, que haja plena libertação sobre a sua família. Então a Páscoa aponta para libertação, a Páscoa aponta para a salvação da família, e a Páscoa aponta para um novo começo. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Há um novo começo para você, há um novo começo para a sua casa, há um novo começo para a sua família. Nós cremos e nós estamos orando não só a nível local, mas a nível nacional e mundial, porque esta crise, esta pandemia nos afetou a todos nós de alguma forma. E nós estamos clamando a Deus para que Ele tenha misericórdia das nações, e para que assim como Ele resgatou o povo hebreu, o povo de Israel, do cativeiro egípcio, com braço forte, com o seu poder, que Ele nos resgate de todas essas circunstâncias que estavam nos limitando tanto,
Eu quero orar para que a bênção de Deus repouse sobre a sua casa, para que a bênção de Deus repouse sobre o seu lar. E eu queria que nessa noite, com essa mensagem de Páscoa, você se levantasse com a sua família agora, ficasse de pé se for possível, desse as mãos às pessoas da sua casa agora, as pessoas que estão com você na sua casa, e vamos orar. Está caindo uma chuva muito forte agora sobre Jaguaquara, e eu creio, quero declarar que também seja chuva de bênção sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Pai, nós queremos